Hoje nós vemos placas em igrejas ou em outras localidades também que tem um grupo de narcóticos anônimos. Não temos vínculos com nenhuma entidade religiosa, nós não temos vínculos também com nenhuma organização política. Então nós nos autossustentamos. Então, através desse crescimento dos grupos, nós estamos conseguindo em empresas, escolas, falar para as pessoas esse depoimento, divulgar Narcóticos Anônimos e falar da minha história também para que outras pessoas também possam chegar a um trabalho abnegado. Nós somos voluntários, tá? Então, através disso, nós tentamos resgatar uma pessoa também que está com problema. Um abraço a todos. Começa agora mais um Vida Nova, trazendo informações sobre as compulsões e a dependência química. Veja no programa de hoje. A doutora Ione fala sobre a relação dos meninos em situação de rua com o tráfico de drogas. Veja como o excesso de preocupação com a alimentação pode prejudicar sua saúde. Quais são os sintomas da compulsão alimentar? O Dr. Marcos responde às suas dúvidas sobre esse tema. E nossas dicas trazem suspense psicológico com um final surpreendente. Aqui no Vida Nova, você pode enviar suas dúvidas. Acesse o site tvmundomaior.com.br e clique em Fale Conosco. E nós temos aqui, quem já acessou, foi a Silvana Cavalcante, lá do Recife. E ela diz o seguinte: uma prima que trabalha na Fundação André Luiz, aí de São Paulo, e desde que conheci a TV Mundo Maior, sempre assisto o seu programa. Gostaria de parabenizar pelo trabalho realizado por todos. Aqui no Recife, diz a Silvana, a violência tem aumentado muito e o uso de drogas tem sido uma agravante nesse tema. Acho que seria interessante se vocês fizessem um programa do tema drogas e violência e mostrassem a realidade do Recife de hoje. Olha, Silvana, muito obrigado pela sua preferência ao nosso programa e nós estamos aqui anotando, vamos levar a direção da nossa TV e, se assim for possível, logo nós estaremos anotando aí a sua sugestão para abordar a realidade do Recife, da violência e das drogas aí na sua cidade, tá bom? E vamos então para o e-mail do Fernando José Martins. O Fernando é do Rio de Janeiro e disse o seguinte: Dr. Marcos, trabalho em frente ao computador o dia todo e sob muita pressão. Quando fico muito ansioso, só consigo desenvolver meu trabalho comendo alguma coisa. Esse tipo de comportamento pode indicar uma compulsão? Olha, Fernando, existem alguns comportamentos que podem indicar a compulsão alimentar. Entre eles, eu vou citar para você o comer muito e muito mais rápido que o normal, praticamente engolir a comida sem sequer mastigar direito. Outras pessoas também comem até se sentirem repletos, ansiosos de tanto que comeram. Outras pessoas comem grande quantidade de alimentos, mesmo sem estarem com fome. Comem pelo prazer de comer, simplesmente. As pessoas, às vezes, começam a se sentir envergonhadas de comer próximo a outras pessoas, procuram sempre um local isolado, para estarem sozinhas, para poder comer. E também episódios de culpa, de sentimento de culpa e de depressão, sempre que depois de um episódio de ter comido aí uma quantidade muito maior. São esses alguns sintomas que podem indicar a presença de uma compulsão. Mas no seu caso seria interessante você fazer uma avaliação com um profissional da saúde, um profissional adequado, para que possa fazer aí uma avaliação correta e principalmente uma indicação de um tratamento correto para você, se for o caso, tá bom? Muito obrigado pela presença conosco. Continue assistindo ao programa Vida Nova. No dia 16 de agosto será realizado em São José dos Campos o segundo Fórum Multiprofissional sobre Dependência Química. Esse mal existe. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas através do site www.intervivos.com.br/dependência química. Qual é a relação entre o tráfico de drogas e os meninos que vivem nas ruas? Você sabe? Então veja a entrevista. Na Vida Nova, aqui entrevistando uma pesquisadora do CEBRID, o Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas Psicotrópicas. Olá, Ivone.
Tudo bem? Tudo bem. Então tá bom. Sabe o que nós chamamos você aqui? Para você nos contar um pouquinho da sua experiência sobre as crianças de rua, os meninos de rua. Fale um pouquinho, quem são as crianças? O que acontece com eles? Então, interessante é que sim, eles são chamados de meninos de rua e eu costumo dizer que são crianças como quaisquer outras, como as crianças que nós temos em casa, nossos irmãos, nossos filhos. E existe uma denominação que no final da década de 80 no Brasil, ela foi muito pesquisada para falar um pouco sobre essas crianças. Então, ao invés de nós falarmos de meninos de rua, nós falamos de criança em situação de rua. Por que em situação de rua? Porque são crianças, nós temos dois grupos específicos, as que estão na rua e as crianças que são de rua. Aquelas que estão na rua são as crianças que saem geralmente para o trabalho, para brincar, para conhecer essa situação. E as de rua, no geral, são as crianças que já romperam os laços familiares. Ou se não romperam, elas têm muito pouco contato. Então são crianças como quaisquer outras crianças. E por que estão na rua? Por algum motivo, né? Não necessariamente por todo aquele mito que a gente tem de família disfuncional, enfim. Saem para diversão, saem para acompanhar irmãos, amigos, geralmente eles saem das suas casas realmente para conhecer a vida. É muito interessante esse trabalho direto com eles, que você desmistifica um pouco toda essa discriminação que tem em cima, né, dessas crianças. E é exatamente nessa discriminação que parece que virou sinônimo. Falou menino de rua, que já não é a terminologia que se usa, já se acha que são usuários de droga. Como é que é essa relação? Logicamente que se você encontra uma criança já há algum tempo na rua, é quase que instantâneo. Ela passa a usar a droga. Por quê? Ela vai fazer parte de um grupo, né? Para pertencer a esse grupo, como qualquer outro grupo de crianças, de adolescentes, tem a pressão do grupo. E a criança que está na rua, ela fica desprovida de cuidados. Ela não tem um adulto responsável, ela não tem horários, disciplina. E o uso de droga, muitas vezes, ele entra justamente para prover esse outro lado, né? Então a criança, ela chega a dizer que ela usa droga porque ela sente fome, porque ela está com frio, ou porque os amigos usam. Então se ela ficar fora, no início ela consegue ficar fora. Mas depois de um tempo na rua, um mês ou mais, ela realmente não dá conta de não usar droga. Embora se encontre crianças. Eu passei no meu trabalho de pesquisa, eu passei 1 ano e meses com essas crianças. E o meu trabalho era o que a gente chama de etnografia, é justamente ficar com a criança na rua. Então, ia à noite, sábado, domingo, horário de almoço, todos os horários. E essa criança, ela, naquele momento, ela passa realmente a fazer o uso de droga para pertencer ao grupo e muitas vezes para né? Então, solventes é a droga que é mais usada, a maconha, e mesmo assim tem uma diversidade muito grande. Tem o grupo que trabalha não permite o uso de solventes. Por quê? O solvente, a criança fica fora, a criança fica mais lerda. Então, assim, o farol geralmente não admite o uso de solvente. Já o grupo que está no farol à noite faz o uso da maconha, como nós temos o grupo que usa crack. Esse grupo que usa crack é um grupo geralmente mais discriminado. Então, assim, eles usam sim, mas eles passam a usar a partir de um tempo. E tem criança que consegue ficar, às vezes, 4 meses na rua sem usar a droga. Ou seja, nem todos usam. Nem todos usam. E agora um detalhe, quando você fala solvente, é a cola, né? Para os nossos... No geral é a cola. No geral é a cola. Tá. Lá no Rio Grande do Sul tem muito uso do cheirinho da loló, que eles chamam, né? Sim. Mas aqui em São Paulo, no geral, é a cola. A tal cola do sapateiro. Mas pode ser outros solventes? Podem ser tipo gasolina. Gasolina, esmalte, aquele branquinho para apagar. Sei. Eles usam muito aquele branquinho. Entendi. E qual é o papel do governo nisso tudo? Isso é bastante complicado, né? O papel do governo. Existem as instituições, várias instituições, as governamentais e as não governamentais. E todas elas exercem o mesmo papel, ou deveriam exercer o mesmo papel, de proteger essa criança. Né? Nós temos desde 90 o ECA, que assegura o direito de proteção dessas crianças. O que significa ECA? O ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ok. que é de 13 de julho de 90.
E apesar de assegurado na legislação esse direito, muitas vezes ele não é cumprido, ou porque a instituição ela não tem condições, não tem recurso, quando muda governo, muda prefeito, desmonta todo o trabalho, recomeça-se tudo novamente, então não tem uma continuidade. Então essas crianças estão sempre desprovidas desses direitos. Então o papel do governo realmente é de proteger, mas nem sempre isso é cumprido. Não só porque o governo não cumpre, mas porque tem uma série de situações no entorno disso que realmente acabam atravancando o caminho. Entendi. Então quer dizer que, apesar de uma vontade política, podem existir tropeços ou empecilhos que essa máquina acaba não funcionando. A máquina política ela é bastante emperrada nesse local, né? A criança de rua, ela... É engraçado que um menino falou para mim, tia, eu sou estigmatizado. O que é isso? Não sei, todos os tios que vêm aí das instituições falam que eu sou estigmatizado. Então, eles acabam repetindo aquilo que eles ouvem. E isso se dá muito através das instituições, porque os próprios profissionais não têm recursos, não são capacitados. E o menino chega, muitas vezes, intoxicado na instituição e eles não sabem o que fazer. Eu mesma vi isso várias vezes, né? Ele não sabe como agir com aquele menino. Então, assim, não faltou a vontade política, mas faltou o recurso, a capacitação para isso. Entendi. Então vamos para o nosso intervalo. Estamos a falar com a Ione a respeito dos meninos de rua. Você sabia que apesar de os fumantes passivos inalarem apenas 1% da fumaça dos cigarros, seu risco de doença cardíaca aumenta em 23%? Um elefante incomoda muita gente. 2 elefantes incomodam muito mais. Não se incomode mais com os elefantes brancos da sua casa. Doe-os para o Mercatudo das Casas André Luiz. No Mercatudo, móveis, roupas e tudo aquilo que você não usa mais são vendidos e viram renda para as Casas André Luiz. Ligue 773-4066 e nós retiramos sua doação em até 48 horas. Mercatudo Casas André Luiz, transformando seu elefante branco em qualidade de vida ao deficiente mental. Isto é o que você faz quando ajuda a Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova. Associe-se e ajude a FEAL a levar o Espiritismo para o mundo através Bem, minha bebida tá quente. Já falei pra gente trocar a geladeira por uma nova. E o que eu vou fazer com essa? Viu que beleza, amor? Eles retiraram e vão deixá-la gelando no Polo Norte. Mercatudo das Casas André Luiz, transformando o que você doa em auxílio para mais de 1.430 crianças especiais. Será possível encontrar a cara metade? Estaria sua alma gêmea circulando pelo ambiente virtual? Será que cada um de nós é metade laranja? Estas e outras questões acerca da força que faz unir um homem e uma mulher são respondidas no livro Almas Gêmeas Online, o mais novo lançamento da Mundo Maior Editora, que você pode adquirir através do site www.mundomaior.com.br ou através do telefone 0 operadora 11 6979 2157. O livro Almas Gêmeas Online narra uma história de paixão e intriga, onde o passado justifica o presente e a internet acaba trazendo à tona uma forte ligação de vidas passadas. Almas Gêmeas Online. Veja que de virtual mesmo, a internet não tem nada. Você sabia que fumar interfere na cicatrização de feridas cirúrgicas? Estamos aqui com a Ione Moura, lá do BRID, falando sobre os meninos de rua. Então vamos continuar nossa conversa, porque a gente falou no nosso primeiro episódio sobre vários aspectos, mas como que nós, vamos dizer assim, que não pertencemos a instituições, contamos com quais instituições ou qual deve ser a nossa postura diante de um menino de rua que aparece muitas vezes no farol ou mesmo
quando nós estamos pelas ruas, né? É interessante isso, porque os meninos, os chamados meninos de rua, pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças e adolescentes em situação de rua, mas os meninos até de uma forma carinhosa, a gente fala. Eles estão nos faróis da cidade e no entorno todo, ali no centro da cidade principalmente. E a gente percebe assim, o quanto que as pessoas têm muita dificuldade de chegar ou até de encontrar esses meninos e já se esconder e já sair correndo. E eles se aproveitam muito dessas situações, né? Quando eu estava no trabalho com eles chegaram a mostrar como é que eles fazem. Eles vão em frente, encarando a pessoa e tia, me dá um dinheiro, me dá sua bolsa, e muitas vezes eles nem querem. Quando eles pedem para comer, eles algumas vezes estão sim com fome, mas a maioria das vezes eles pedem porque eles acostumaram a pedir. E eles dizem assim, tia, eu peço para você, se você não dá, a outra tia vai me dar. E eles ganham mesmo. Quando nós fizemos o levantamento em 2003, a maioria, mais da metade, quando pergunta por que eles pedem, o que eles fazem na rua, eu peço, porque se um não der, o outro dá. E não é necessariamente o uso de droga. Não vamos ser inocentes de dizer que não é, porque é sim. Mas com isso também eles têm a repressão da polícia. A polícia, que deveria fazer parte da rede de proteção, de atendimento, infelizmente a polícia bate muito, a polícia realmente é truculenta com eles. Porque eles realmente roubam, eles realmente usam droga, eles realmente são agressivos. Mas eles não são só isso. Então nós, enquanto pessoas comuns, né, nós temos uma forma de ajudar que é conhecendo a rede de assistência, as instituições específicas. Nós temos várias em São Paulo, tanto governamentais como não governamentais. Nós temos o Projeto Quixote da Escola Paulista de Medicina, nós temos música clássica, nós temos a Orquestra da Manhã, que fica na favela do Heliópolis, do Instituto Bacarelli, nós temos o Projeto Guri, esses são os mais conhecidos, fora as instituições chamadas pela cidade toda. Então, esta é uma forma muito boa da gente ajudar essa população conhecendo os recursos que existem. Isso faz parte do que a gente chama de rede de assistência. Os serviços existem, mas eles funcionam isoladamente e nós, como população, nós não conhecemos. E aí o que nós fazemos? Nós recuamos e estamos sempre entregando ao governo, à prefeitura, para que dê conta desses meninos, como se nós não tivéssemos responsabilidade diante dessa situação. E nós temos em todas as áreas, e eu costumo dizer que principalmente a área da saúde. Esse levantamento de 2003, de 1.807 crianças entrevistadas, 0,7% procuravam ajuda através da área da saúde, porque é a área que mais discrimina a criança. A criança tem que ter documento, tem que estar com um adulto responsável, e nós temos que lembrar que essa criança mora na rua. Por algum motivo ela está na rua. Então, se a gente faz exigências, como nós fazemos para as pessoas que têm documento, que têm casa, como é que essa população vai ser atendida? Entendi. E tem uma abordagem para a família também dessas crianças? Tem. Praticamente todas as instituições trabalham com a família. Prevê essa... É impossível você trabalhar com a criança sem a família. E a criança em situação de rua, ela é 2 vezes impossível. E, logicamente, que essa instituição ela tem uma dificuldade muito grande de acessar essa família, né? Porque muitas vezes o menino não quer o contato com a família, por uma série de motivos, como já mencionei. O uso de droga, espancamento, violência, ou simplesmente porque ele quer passar uma temporada na rua. Tá? Ele está no início, aquilo ainda está divertido. Então ele não quer esse contato com a família. Mas a instituição, através dos profissionais, que eles passam a ter os profissionais das instituições praticamente como substituto da família. Então a importância desse trabalho das instituições, desses profissionais saberem atender esse menino, é extremamente importante, porque através desses profissionais você consegue muitas vezes trazer esse garoto de volta para casa, ou pelo menos de ter a família ali junto, acompanhando, ou se tira totalmente da família, o que hoje em dia é praticamente impossível de se fazer, né? Só quando há mesmo a violência, ela está estabelecida. Aí sim, do contrário, essa família ela é acessada por todas as instituições.
Encerrando esta entrevista com a Ione, lá do Sebride, e que vai voltar para falar para a gente mais sobre os meninos de rua e o tráfico de drogas. Eu tenho certeza que entre as muitas pessoas que assistiram essa matéria que nós passamos agora, estão agora, neste momento, com pensamento de crítica às pessoas que são responsáveis pelo tráfico, de crítica com relação aos políticos, à polícia e tudo mais. Mas, na realidade, enquanto nós, enquanto sociedade, estivermos com um comportamento apenas de crítica, a situação vai continuar do jeito que está. Jesus, quando esteve entre nós, ele disse: sempre que fizerdes a um desses mais pequeninos do que eu, será a mim mesmo que estareis fazendo. A gente sempre ouve isso, ouve esta frase de Jesus e tantas outras, quando nós estudamos o Evangelho, quando estamos na casa espírita, quando estamos lendo o próprio Evangelho de Jesus. Mas, na realidade, não colocamos isso em prática no nosso dia a dia, não colocamos isso em prática na nossa vida. Temos que deixar as críticas de lado, cada um de nós, e assumirmos o nosso compromisso, a nossa responsabilidade social pelo que está acontecendo aí na nossa sociedade. Não adianta a gente ficar esperando que o governo faça, que a polícia faça, que os traficantes possam fazer, ou que os nossos vizinhos, as ONGs, possam estar fazendo. Na realidade, nós tínhamos que estar indagando de nós mesmos. O que é que eu posso fazer para modificar essa realidade triste que está aí fora? Se cada um de nós pudéssemos estar arregaçando as nossas mangas, colocando mãos ao trabalho, se cada um de nós estivéssemos tentando, no mínimo, estar conscientizando uma criança dessa, um pai de uma criança dessa, um familiar, cada um de nós estivesse fazendo um pouquinho que fosse, nós estaríamos, talvez não com uma sociedade perfeita, que essa vai ser muito difícil de acontecer, mas poderíamos estar com uma sociedade bem melhor do que os canais de TV, os jornais, a mídia de um modo geral está nos apresentando hoje em nossos lares. Portanto, nessa condição dos meninos de rua, em outras situações que nós vemos que as coisas não estão indo bem, vamos cada um de nós deixar um pouco as críticas e vamos buscar ver o que é que nós podemos fazer. Comecemos com uma oração, façamos uma oração buscando ver o que eu posso fazer, meu Deus, e fazendo uma oração por essas pessoas que estão de alguma sorte passando por esse tipo de dificuldade, lembrando que todos nós somos irmãos e que Jesus nos disse: das ovelhas de meu Pai, nenhuma se perderá. Portanto, junto a Ele, há um lugar para cada um de nós, inclusive para esses meninos de rua. Nossa dica de livro é Pronto Socorro Psicológico. A proposta do psicólogo Haroldo Lopes é oferecer uma orientação imediata para os diversos tipos de fobia e distúrbios comportamentais. Pronto Socorro Psicológico é uma publicação da editora Elevação. Outra boa dica é o filme O Amigo Oculto. Um psicólogo tenta desesperadamente ajudar sua filha a superar a morte da mãe, mas logo ambos começam a ser aterrorizados por um amigo que pode ser imaginário ou não. Vale a pena conferir esse suspense que tem Robert De Niro no elenco. Quando os cuidados com a alimentação podem ser prejudiciais à saúde? Confira a matéria. Ter uma alimentação saudável, rica em ingredientes, é fundamental para ter uma boa saúde. Nada de corantes, enlatados, agrotóxicos ou alimentos industrializados. Mas quando essa preocupação ganha proporções exageradas e se torna um vício, pode ser indício de um transtorno alimentar? Normalmente, a ortorexia ela começa de maneira bem silenciosa e inocente. Normalmente é assim, um desejo de melhorar a saúde de uma forma geral. Então começa com uma intenção boa e acaba se enrolando e virando uma doença. Foi descrito pela primeira vez por um médico norte-americano, ele chama Steven Bratman. Se refere à fixação patológica em seguir uma alimentação saudável. Esse distúrbio ainda é pouco conhecido e divulgado. A doença nem mesmo é reconhecida pela Organização Mundial de Saúde. É justamente onde o perigo pode morar. Bom, ortorexia vem da palavra grega, vem do grego orto, que significa correto, adequado, e orexia, que é apetite. Por ser até um quadro novo e não ser oficial, não constar em nenhum manual de doenças psiquiátricas, não existe um tratamento sistematizado. Eu acho que uma equipe multidisciplinar
A obsessão por comidas naturais pode resultar em faltas de nutrientes ao organismo, causando sérios riscos à saúde física e mental. Por isso, o equilíbrio é sempre o melhor caminho para uma vida saudável. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase ficou imortalizada por Sócrates depois que a leu no portal de um dos templos em Delfos. Mas, logo abaixo dessa frase, uma outra que não ficou tão famosa assim, dizia assim: nada em demasia. Portanto, isso nos indica que é sempre o caminho do meio que é o melhor. Há pessoas que se preocupam excessivamente com a alimentação. É óbvio que é interessante que a gente se preocupe em ter uma alimentação saudável, mas o excesso, em todas as situações da vida, pode realmente vir a ser prejudicial. O interessante é que a gente possa buscar o equilíbrio em todas as situações. Conhece-te a ti mesmo, lembre-se, nada em demasia. É importante que a gente conheça a nós mesmos, o nosso corpo, as nossas necessidades e todas as atividades que nós vamos fazer, inclusive com relação à alimentação, buscar fazer dentro do equilíbrio necessário para que possamos ter efetivamente uma vida saudável. O Grupo Bandeirante de Neuróticos Anônimos promove reuniões terças e sábados, sempre às 20 horas. O endereço é Avenida Central, Núcleo Bandeirante, em Brasília, Distrito Federal. Você assistiu ao Vida Nova, uma produção da TV Mundo Maior que se mantém no ar graças à ajuda do Clube Amigos da Boa Nova. Se você também quer fazer parte do clube, associe-se ligando para 0800 12 18 38. 0800 12 18 38. E o Vida Nova vai ficando por aqui, aguardando você até o nosso próximo programa. Então, até lá! No próximo programa, descubra qual é o momento certo de abordar o uso de drogas com seus filhos.